Tudo bom, gente? Na aula passada a gente estava conversando sobre a estrutura da membrana plasmática e a gente começa a falar hoje sobre a função, as propriedades que a membrana plasmática vai estar apresentando. A membrana plasmática apresenta duas propriedades fundamentais. Número 1, semipermeabilidade. Quando eu falo que ela tem semipermeabilidade, isso quer dizer que ela apresenta um controle físico da passagem de substâncias. Quando eu falo em controle físico da passagem de substâncias, em outras palavras, pelo tamanho. Funciona, gente, que nem um filtro, né? Através de um filtro. Estruturas grandes não passam, estruturas pequenas, elas passam. Quando eu falo que a membrana ela tem semipermeabilidade, controla a passagem de substâncias pelo tamanho, ela não permite a passagem de moléculas muito grandes, de partículas muito grandes. Que nem um filtro. Pequenininho pode passar, grandão não pode passar não. Quem são essas partículas grandes que elas não podem atravessar a membrana? Além, claro, né, de micro-organismos como vírus, bactérias, é o caso, gente, lá das macromoléculas. Lembrando que macromoléculas são moléculas de altíssimo peso molecular, né? É o caso, por exemplo, lá de proteínas, ou seja, proteína, ela é tão grande, mas tão grande, que ela não consegue passar pela membrana. Polissacarídeos, ácidos nucleicos como DNA, RNA, e moçada, isso aqui é muito, muito importante pra gente. Então, a membrana plasmática tem semipermeabilidade. Ela é semipermeável. Moléculas pequenas passam, moléculas grandes não. Não permite a passagem de partículas grandes, proteína, polissacarídeo, DNA, RNA. Só que além dela ter semipermeabilidade, ela tem outra importante propriedade chamada de permeabilidade seletiva. Onde há permeabilidade seletiva, diz respeito, moçada, a um controle químico da passagem de substâncias. Ou seja, moléculas grandes não vão passar de jeito nenhum, partículas grandes não passam. E moléculas pequenas podem passar ou não, dependendo da natureza química. Então, além do controle físico pelo tamanho, eu tenho um controle químico da passagem de substâncias através da natureza química. Moléculas grandes não passam de jeito nenhum. Moléculas pequenas podem passar ou não, dependendo da natureza química dessas partículas. Como é que funciona a permeabilidade seletiva na membrana? Gente, eu diria que a membrana ela tem duas regiões, a bicamada e a parte proteica. Ora, pela bicamada lipídica, semelhante dissolve semelhante. Ou seja, vão passar lipídios, vão passar substâncias apolares pequenas, hein, gente? Nada muito grande consegue atravessar a membrana. Quem são essas substâncias apolares pequenas que podem atravessar pela bicamada lipídica? Gases respiratórios, como O2, CO2. É o caso, moçada, de lipídios, como acontece, por exemplo, lá com os ácidos graxos, com o colesterol. E aí vai, semelhante dissolve semelhante. Só que, além de passarem moléculas apolares pequenas, também podem passar substâncias polares. E alguém briga comigo, peraí, Landim, e a regra do semelhante dissolve semelhante? Se a bicamada lipídica é apolar, como é que passa uma molécula polar? Eu lembro para vocês do lance lá da estrutura dos fosfolipídios. E eu desenho os fosfolipídios numa escala um pouco melhor. Primeiro, como é que as moléculas apolares vão passar? Se a cabeça do fosfolipídio é polar, a cabeça do fosfolipídio é polar, e aí vai. Ora, por mais que a cabeça do fosfolipídio seja polar, a cauda ela é muito maior. Como a cauda é muito maior, notem que existe um espação entre uma cabeça e outra cabeça, para as moléculas apolares poderem passar. Ainda tem outro detalhe. Mesmo entre as caudas, existe um pequeno espaço. Se eu pego uma molécula muito pequena, vou desenhar a molécula de água em escala. Isso aqui é a cabeça do fosfolipídio. Gente, a água
seria um negócio pequenininho desse jeito. A água é tão pequenininha que a água ela dribla as caudas e ela consegue passar, mesmo a cauda sendo apolar e a água sendo polar. Daí, podem passar moléculas polares? Podem, desde que elas sejam muito pequenas. Muito, muito pequenas. E sem carga elétrica. Porque a membrana, a bicamada lipídica, ela vai ser eletricamente isolante. Não é lipídio, lipídio é isolante elétrico. Então, nesse caso, para poder passar moléculas polares muito pequenas, sem carga. Landim, o que é uma molécula muito pequena? Por exemplo, né? Glicose, o peso molecular dela é 180. Glicose não atravessa pela bicamada lipídica. Água, o peso molecular é 18. Aí a água já consegue passar. Ou seja, moléculas muito pequenas. Né? Glicose, 180 já não é muito pequena, a água é. Amônia é, peso molecular da amônia, 17. Inclusive tem um negócio interessante, né? Amônia passa pela bicamada. Amônio NH4+, não passa. Se você pegar o peso molecular do amônio, o peso molecular da amônia é 18. Exatamente o mesmo que a água tem. Ora, Landim, por que a água consegue passar com peso molecular 18 e o amônio não consegue passar com peso molecular 18? Que eu acabei de dizer que a bicamada lipídica é isolante elétrica. Daí, como o amônio tem carga elétrica, ele não passa pela bicamada. Então, pela bicamada lipídica, moléculas apolares pequenas, moléculas polares muito pequenas, peso molecular 18, 17, agora sem carga elétrica. Com carga elétrica já não dá. Landim, o quanto que é uma molécula para ela ser pequena, para ela ser muito pequena? Porque, por exemplo, a glicose, né? Peso molecular 180, já não dá. Beleza, né? O 180 já não é mais muito pequeno. O muito pequeno que eu coloco, peso molecular mais ou menos até 70, 90. Então, por exemplo, lá, o etanol, ele consegue atravessar pela bicamada. Mesmo o glicerol, ele consegue atravessar pela bicamada. Então, até o peso molecular 70, 90, mesmo sendo a molécula polar, até o peso molecular 70, 90, desde que não tenha carga, passa pela bicamada. Então, é o caso do etanol, com peso molecular 46, é o caso do glicerol, com peso molecular na casa de 70, então esses caras conseguem passar de boa pela bicamada. Mais do que isso, 180, por exemplo, é o dobro do que a bicamada deixaria passar. Então, não passa pela bicamada. Landim, quer dizer que a glicose não atravessa a membrana? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a glicose não atravessa a membrana pela bicamada, porque ela é polar e ela não é muito pequena para poder atravessar pela bicamada. Então, ela atravessa pelas proteínas de membrana. Ou seja, estava comentando que a membrana tem duas regiões funcionais. Eu tenho a bicamada e a parte proteica. Pela bicamada, moléculas apolares pequenas, moléculas polares muito pequenas, sem carga. Pelas proteínas de membrana, quem é que vai passar? Vão passar moléculas polares pequenas, não muito pequenas. Pequenas, grandes não, né? Nenhuma molécula grande pode atravessar a membrana. Macromoléculas, proteínas, polissacarídeos, DNA e RNA, não atravessam a membrana. Então tem que ser moléculas polares, pequenas, para atravessar pelas proteínas, sem carga elétrica ou com carga elétrica. Aqui, gente, não me interessa. Detalhe, essas moléculas pequenas, às quais eu estou me referindo, nesse caso, moçada, monômeros. Quando eu falo em monômeros, moléculas isoladas. Por exemplo, aminoácido é um monômero. Um dipeptídeo já não entra, tá? Então, um aminoácido sozinho, ele entra de boa. 2 aminoácidos, um dipeptídeo, já não vai entrar. É o caso, por exemplo, moçada, de monossacarídeos. Então, por exemplo, a glicose, ela já consegue passar. Glicose passa de boa. Maltose, para quem não lembra de bioquímica, maltose, que ela é glicose mais glicose, já não vai conseguir passar. Então, moléculas pequenas isoladas, um aminoácido passa, um dipeptídeo não passa. Uma glicose, ela passa. Um disacarídeo, como a maltose, já não vai passar. Outro disacarídeo, como, sei lá, sacarose, que ela é glicose mais frutose,
já não vai passar. Então, já não é uma molécula pequena o suficiente para poder passar. Glicose sozinha passa. Maltose de sacarídeo não passa. Sacarose de sacarídeo não pode passar. Porque é glicose e glicose, ou glicose e frutose, já são moléculas maiores. Nucleotídeos conseguem passar, para quem não lembra, as unidades constituintes do DNA e do RNA. Íons também conseguem passar, ok? Então, íon sódio, íon potássio, e daí por diante, ok? Batendo na mesma tecla. Pela bicamada lipídica, moléculas apolares pequenas, moléculas polares muito pequenas, desde que não tenham carga elétrica. Pelas proteínas de membrana, moléculas polares pequenas, sem carga elétrica ou com carga elétrica, nesse caso não me interessa. Quando a gente fala em proteínas de transporte, existem dois tipos de proteínas de transporte. Existem as chamadas proteínas canais ou poros. As proteínas canais ou poros, elas não se alteram durante o transporte. Elas não se alteram durante a passagem das substâncias. Como assim, Landinha, elas não se alteram? Beleza, né? Vamos desenhar aqui. Era uma vez a bicamada lipídica e era uma vez uma proteína canal aqui na conversa. Sendo moçada que a proteína canal, antes ou depois da passagem da substância, gente, ela tem a mesma aparência, ela tem o mesmo aspecto, ela não altera a estrutura química quando acontece a passagem. Então, antes ou depois da molécula passar, a proteína é a mesma. Então, ela não sofre alterações de forma quando passa. Lembrando que muitas dessas proteínas, elas têm portões. Então, a proteína, ela pode ter dispositivos para ficar aberto, e aí pode passar. Ou para fechar. E aí, claro, né? Quando fecha, já não pode ter a passagem. Inclusive, eu lembro para vocês que a gente tem alguns íons que regulam abertura e fechamento. Basicamente, cálcio e magnésio, eles normalmente fecham canais de membrana. Daí, quando cálcio e magnésio eles estão em grandes quantidades, eles diminuem a permeabilidade da membrana. Fecham alguns canais, dificultando a passagem de algumas substâncias químicas. Você tem pessoas, além das proteínas canais, proteínas chamadas de permeases ou carreadores. As permeases ou carreadores, elas são proteínas, moçada, que elas se alteram durante o transporte. Ou seja, antes e depois da substância química passar, elas sofrem alteração de forma. Tudo bem, né? Mais ou menos desse jeito. Antigamente a gente pensava que proteínas permeases, elas eram proteínas giratórias, que ela ficava tipo desse jeito. E aí, quando eu tinha a ligação da substância que vai ser transportada, a proteína fazia um giro de 180 graus, então ela estava aqui em cima, ela girava aqui para baixo, então ela sofreria um giro. No que ela girava os 180 graus, ela agora está aqui para baixo. E aí nessa brincadeira, ela liberaria a substância do outro lado. Então a gente pensava que as coisas eram desse jeito. A gente pensava. Entretanto, gente, hoje em dia a gente chegou à conclusão de que a proteína girar e desgirar seria muito complicado. Mesmo porque a maneira como a proteína é inserida na membrana, né? Lembra que essa região da membrana cauda é apolar e a gente tem aminoácidos apolares aqui. Essas proteínas, essa região do fosfolipídio é polar, a cabeça hidrofílica, ela é feita de aminoácidos polares. Se você imagina que a proteína roda 180 graus, ela está aqui, no meio do caminho ela roda 90. No meio do caminho, quando ela rodasse 90 graus, as interações não estariam legais. Por quê? A lateral dela é feita de aminoácidos apolares.
e a lateral dela de aminoácidos apolares estaria em contato com a água do meio, o que é inviável. A lateral dela de aminoácidos apolares estaria em contato com a água do meio, o que é inviável. E o fundo dela, que é feito de aminoácidos polares, estaria em contato com as caudas apolares. Não faz sentido. Então a proteína girar, como se pensava, está aqui para cima, gira 90 graus, termina o giro. No meio do caminho, os 180 eu nem me preocupo, mas no meio do caminho, os 90 graus. Quando a proteína está aqui para cima e ela gira 90 graus, que ela está aqui de lado, a região apolar da proteína teria que interagir com a água, o que não é viável. A região polar teria que interagir com as caudas, o que é inviável. Daí, como é que é a visão moderna já tem um bom tempo, sobre as proteínas permeases? Elas não são proteínas giratórias. Elas são proteínas, moçada, articuladas. Elas têm duas metades. A gente tem aqui uma metade, a gente tem aqui outra metade. E aí, a substância a ser carregada se liga no sítio. No que liga no sítio, a proteína, ela muda de forma. E no que ela muda de forma, ela acaba liberando a substância lá do outro lado. Opa, não deu para entender? Olha para minha mão um segundo. Ao invés de você imaginar que a proteína gira e depois de gira, que convenhamos, girar e desgirar é uma coisa muito drástica. A proteína hoje em dia a gente vê como a proteína articulada, ela tem duas metades, uma metade, duas metades. Ela pode estar em dois estados, fechada embaixo e aberta em cima, fechada em cima e aberta embaixo. Ou seja, ao invés de você imaginar que a proteína gira e desgira, a proteína faz isso, aberta embaixo, aberta em cima, fechada embaixo. Ela fecha em cima, abre embaixo. Fecha embaixo, abre em cima. Então ela só faz isso, abriu, fechou. O que é uma mudança muito mais sutil do que você imaginar que ela gire. Então, a moléculazinha liga, estava fechada embaixo, ela muda de forma, fechada embaixo, muda de forma, abre embaixo. No que ela abre embaixo, fecha em cima, a molécula passa. E nós vamos, moçada, chamar essa mudança de forma pelo nome ridículo de transição ping-pong. Para quem reclama que os biólogos não dão nomes legais para as coisas, né? A proteína teria dois estados, né? Ping, pong. E aí, né, pessoas? Né? A transição, ping-pong aqui na brincadeira, a mudança no estado da proteína. Fato é que a proteína se altera durante a passagem. Essas proteínas que se alteram, chamamos permeases ou carreadores.